Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como construir um histograma no Excel. O histograma é uma ferramenta estatística utilizada para a realização de análise e representações de dados quantitativos. É um gráfico de frequência que tem como objetivo ilustrar e representar uma amostra ou população de dados e como estas se encontram distribuídas. Ela vai medir quantas vezes temos certos valores dentro da distribuição. Para construir com sucesso um histograma, preciso fazer uma tabela de distribuição de frequência. Então, você precisa ter os dados e, com posse desses dados, construir uma tabela de distribuição de frequência e plotar o gráfico. Para isso, eu peguei um exemplo que eu encontrei numa apostila em que uma revenda de veículos e plotar esses dados. Primeiramente, precisamos colocar esses valores em uma coluna. Então aqui eu coloquei a unidades vendida. Agora, o número de dados, precisamos quantificar eles, o valor máximo, o mínimo, a amplitude total e o número de classes e a amplitude do intervalo ou passo. Primeiro, o número de dados. Para isso, a gente já pode retirar isso daqui. Já coloquei os dados todos em uma coluna. Vamos calcular aqui o número de dados. Digita igual, conte num, o Excel já aparece, digita nele, seleciona os dados, Ctrl Shift, seta para baixo, Enter. Então, nós temos aqui 40 dados. O máximo, a gente vem, digita igual, máximo, acento vai aparecer. Mesma coisa, seleciona os dados, Ctrl Shift, seta para baixo, Enter, valor máximo encontrado. O mínimo, igual, mínimo, Ctrl Shift, seta para baixo, Enter, nós temos aqui o mínimo. A amplitude total. A amplitude total ela é calculada como o valor máximo menos o mínimo. Então, o máximo menos o mínimo. Aqui eu tenho a amplitude total. O número de classe. Existe uma regra em que a gente tem que determinar a quantidade de classe, no mínimo 5, máximo 25. Então a gente vai extrair a raiz do número de dados. Arredondando isso aqui, sempre para mais, a gente vai colocar 7. O passo, ele é calculado pela amplitude do intervalo dividido pelo número de classe. Então a gente vai ter igual a amplitude total dividido pelo número de classe. A gente tem aqui 4,71. Arredondo isso aqui para 5.
Posse disso, a gente vai construir uma tabela de distribuição de frequência. Então a gente clica aqui, lado de fora, inserir tabela dinâmica, seleciona os dados, pode pegar aqui de unidades, Ctrl Shift, seta para baixo, ok. Aqui já está aparecendo a tabela. Pega aqui unidade, coloca em rótulo de linha, coloca unidade em valores 2 vezes. E agora vamos formatar a tabela. Clica numa célula qualquer da tabela, com o botão direito, vem aqui agrupar. O passo que nós calculamos, que foi de 5, a amplitude do intervalo, a gente coloca aqui, dá ok. Então ele já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Vamos aqui na unidade 2, que ele está somando de unidade 2, aqui embaixo. A gente vem aqui configurar campos de valores, mostrar valores como percentual do total, total de linha, percentual total geral, ok. Aqui já tem um percentual. Agora a gente clica aqui e renomeia classes, frequência, e aqui o percentual. Dá uma arrumada, seleciona toda a tabela, vou selecionar aqui por página inicial, centralizar esses valores, dá uma arrumadinha nela. Poça arrumada, a gente vem e seleciona os dados classe, distribuição de frequência, vai construir, com base na tabela de distribuição de frequência, o histograma. Então vamos inserir coluna, primeiro aqui 3D, histograma. Aqui ele mostra os valores do histograma, frequência e percentual. A gente vai configurar isso aqui. Clica com o botão direito, formatar a série de dados, diminui esse intervalo para 0, ele já vai juntar. Aqui, se quisermos mostrar percentual, clica só na parte do percentual, formatar, adicionar rótulo de dado, ele vai mostrar o percentual. Se eu só quero mostrar a distribuição de frequência, eu vou clicar aqui, se eu excluo da tabela, remover campo, ele só mostra a distribuição de frequência. Se eu quiser também, deixa eu só voltar, só mostrar o percentual, eu venho excluir
ele vai mostrar só o percentual. Ou posso também configurar isso aqui para mostrar no eixo secundário, no botão direito, eixo secundário, onde vão mostrar a distribuição de frequência, que está no eixo secundário, e o percentual correspondente a cada classe, o intervalo de classe. Aí vocês podem brincar e configurar, mudar a cor do jeito que vocês acharem melhor. Bom, era isso, espero ter ajudado, e próximos eu vou explicar outras aplicações a partir do histograma. Obrigado.